Situada às margens da Lagoa de Araruama, a cidade fluminense de São Pedro da Aldeia oferece ao visitante interessantes aspectos históricos, panorâmicos e paisagísticos, valorizados pela salubridade do clima e notadamente pela acolhedora cordialidade de seus habitantes. A história do município remonta ao ano de 1617, quando se verificou a fundação da aldeia de São Pedro, iniciando-se a construção da capela dedicada ao primeiro apóstolo de Cristo. Uma cidade que carrega a palavra aldeia em seu nome. No ano do bicentenário da independência do Brasil, isso começou a me intrigar. Então surgiram muitas perguntas, sem uma resposta certa ou errada. Como São Pedro da Aldeia era há 200 anos? E como ela será no futuro? As famílias serão as mesmas? O que vamos guardar e o que esqueceremos? Como eram nossos descendentes indígenas que habitavam a cidade na época da independência? Até que ponto somos influenciados por eles? O que guardamos e o que esquecemos? Esta websérie vai entrevistar 7 artistas de São Pedro da Aldeia e tentar estabelecer uma conexão entre a arte produzida por eles e os povos indígenas que viviam na cidade quando o Brasil se tornou independente de Portugal. Era um dia nublado e tudo parecia diferente. Um vento forte anunciava que Tupã se fazia presente. Então, na verdade, é um mergulho ao início, né? Mergulho ao passado. Eu sou Fabiano Acioli, tenho 51 anos e a dança entrou na minha vida assim, meio por acaso. Na verdade, foi bem por acaso mesmo, né? Eu tinha um problema, aliás tenho até hoje um problema de coluna, né? E indo ao ortopedista, ele me indicou que fizesse fisioterapia, natação. Como eu sempre morei aqui em São Pedro, então eu nadei muito nessa lagoa. E até num tom de brincadeira, ele falou assim, o ideal para você seria fazer balé. Né? E ali eu tinha quase 18 anos, 17 para 18 anos. Mas enfim, eu não pensei nisso, eu fui fazer natação e fui fazer fisioterapia. Aí eu comecei a trabalhar num local em que um dos diretores era pai de uma bailarina formada, que dava aula aqui em Cabo Frio, aqui próximo. E aí uma vez conversando com ele sobre a coluna e tal, ele falou para mim, olha, por que você não faz então, entra no balé com a minha filha? E assim, entra para corrigir sua coluna, né? E eu consigo uma bolsa para você, com certeza ela te dá uma bolsa. Eu falei, ok, vou lá, vou experimentar. E aí entrei, e aí fui me apaixonando muito pela dança. Né? A dança se tornou algo assim imprescindível na minha vida. Sempre que eu me afasto da dança, eu me sinto pela metade. Eu preciso da dança de alguma forma na minha vida para me sentir inteiro. Ela me conecta com o divino, com a minha essência. Tupã, ó Deus grande, cobriste o teu rosto com um denso velamen de penas gentis.
e jazem teus filhos, clamando vingança dos bens que lhes deste da perda infeliz. Anhangá impiedoso, nos trouxe de longe os homens que o raio manejam cruentos, que vivem sem pátria, que vagam sem tino, traz do ouro correndo, vorazes sedentos. E a terra em que pisam, e os campos e os rios que assaltam, são nossos. Tu és nosso Deus. Por que lhe concedes tão alta pujança, se os raios de morte que vibram são teus? Teus filhos valentes, temidos na guerra, no albor da manhã, quão fortes que os vi. A morte pousava nas plumas da flecha, no gume da massa, no arco tupi. E hoje, em que apenas a enchente do rio 100 vezes hei visto crescer e baixar, já restam bem poucos dos teus, que ainda possam dos seus, que já dormem, os ossos levar. E aí, nessa trajetória, eu dancei em todos os lugares aqui na região, né? Festas, aniversários. Passei a ser conhecido como bailarino da cidade de São Pedro. E, na verdade, ali naquele momento eu era o único bailarino da cidade. As pessoas me conheciam, elas me rotularam assim, dessa forma. E eu acredito que só era eu mesmo. A dança, para mim, é um divisor de águas na minha vida. Porque ela é uma janela aberta para o infinito. Quando eu danço, eu realmente me liberto de todas as amarras que nós temos, né? A dança para mim é libertadora. Foi ela que me mostrou todas as possibilidades de ser eu. E quem é você? Eu sou... É complexo isso, né? Teus filhos valentes causavam terror. Teus filhos enchiam as bordas do mar. As ondas coalhavam de estreitas igaras, de frechas cobrindo os espaços do ar. Já hoje, não caçam nas matas frondosas. A corça ligeira, o trombudo coati. A morte pousava nas plumas da frecha, no gume da massa, no arco tupi. O Piaga nos disse que breve seria a que nos inflige cruel punição. E os teus ainda vagam por serras, por vales, buscando um asilo por ínvio sertão. Tupã, ó Deus grande, descobre o teu rosto. Bastante sofremos com tua vingança. Já lágrimas tristes choraram teus filhos que choram tão grande tardança. Descobre o teu rosto. Ressurjam os bravos, que eu vi combatendo no albor da manhã. Conheçam-te os feros, confessem vencidos que és grande e te vingas, que és Deus, ó Tupã. Na dança eu encontrei tipos diferentes, né? Pessoas muito diferentes, muito particulares, de todas as raças, mas indígena não, nunca. Eu não tive essa oportunidade. E se fosse diferente? Será que Tupã atenderia a súplica? Oi, Paiá. Eu queria te agradecer por abrir esse caminho aqui para nós, por ter cuidado tão bem dessa terra, dessa lagoa. Eu queria te convidar
para dançar comigo. Você aceita? Então eu disse que não sabia dançar. E dançamos.